A função do segundo grau, ela é definida assim: f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Onde, reparem bem, quem é o companheiro x ao quadrado? O companheiro do x ao quadrado é o a. Quem é o companheiro do x? O companheiro do x é o b. E o c é o solitário, tá? Vai sempre sozinho. Agora vamos aos exemplos para você entender melhor o que eu estou falando. Os coeficientes a, b e c em cada função a seguir vale. Olha só, o a, você vem aqui, ó, o companheiro do x ao quadrado é o a. Então, o a vale 3. Já coloquei destacado para vocês enxergarem. Então, o a vale 3. O b vale 2 e o c vale 5. Aqui, o a, você tem apenas um x ao quadrado, então o a vale 1. O b, menos 3, se for negativo, não esquecer de colocar porque dá errado, se não pôr o sinal menos, tá? E o c, menos 6. Aqui, você tem apenas um x ao quadrado negativo, então é menos 1. Você tem apenas um x negativo, então b é menos 1. E o c também é menos 1. A letra D, repare que eu tenho apenas dois números aqui, tá? Eu tenho o x ao quadrado, quem é o companheiro do x ao quadrado é o a. E o x, quem é o companheiro do x é o b. Então, o a vale 8, o b menos 4, como você não tem c, eu vou falar que o c é igual a 0. Repare, aqui ó, já não tem o b, porque o b tem que ter o companheiro x, como não tem o x aqui, ó. Então, o a é 9, o b não tem, é 0, o c é menos 2, tá? Então, a letra F, né, está assim. Reparem que eu tenho apenas um x ao quadrado, né? E eu sei que o companheiro do x ao quadrado é o a. Você não tem o x e nem tem nenhum número aí sozinho. Então, temos apenas o a. O a está negativo, ele é menos 7. O b não tem, vou falar que é 0. Não tem c, vou falar que ele também é 0. Letra G. Olha só quem é o a. 2 terços. O b é menos 8. O c é 5. H, quem é o a? O companheiro do x ao quadrado. É a raiz de 5. O b menos 1, porque eu tenho apenas um x menos 1. E o c é 5, ok? Vamos estudar sobre o gráfico da função do segundo grau, ou função quadrática, que é a mesma coisa, tá? A função do segundo grau, ela é representada por uma parábola. A parábola é uma curva determinada pelo vértice da função que possui um eixo de simetria. No gráfico da função quadrática, tem dois elementos muito importantes: o vértice e sua concavidade, pois essa dupla determina o ponto de máximo e de mínimo da curva da parábola. Olha aí o exemplo. Ó. Se A for maior do que zero, vocês lembram quem é A? A é aquele que está acompanhando ao x ao quadrado. Se o A for maior do que zero, então a parábola, a concavidade vai ser voltada para cima. Tá vendo? Repara aqui, ó. Quando aqui tiver só o A, que não tiver nem B nem C, ela vai estar bem na origem, tá? O vértice, tá? O vértice vai estar bem na origem, ó. Aí, você vai pôr pontinho, faz essa parábola. O vértice é o ponto de mínimo, tá? Reparem bem. O vértice, aqui, quando ela for maior do que zero, que ela é voltada para cima, o vértice é o ponto de mínimo e aqui está o eixo de simetria, tá vendo? O eixo de simetria passa bem no meio do vértice, tá? Partindo a parábola no meizinho, tá? Esse aqui é o eixo de simetria. E aqui, se A for menor do que zero, quando A é menor do que zero, é quando ele é negativo. Reparou? Olha, quando ele for positivo, é para cima. Quando é negativo, menor do que zero,
é para baixo. E aqui o vértice é o ponto de máximo, tá vendo? Quando é positivo, o vértice é ponto de mínimo. Quando é negativo, o vértice é o ponto de máximo. Deu para entender, né? Olha só. Aqui deu bem na origem o vértice, porque, como eu falei para você, só tem o A, tá? Mas nem sempre o pontinho vai estar, o vértice vai dar na origem, não. E aqui também está o eixo de simetria, tá vendo? Para se construir o gráfico da função quadrática, precisa somente de 4 pontos. É o x', o x duas linhas, o vértice da parábola e o C. X' e o x duas linhas são os zeros da função, vocês lembram? Para achar o x' e o x duas linhas, tem que pegar a função e igualar a zero. O vértice da parábola, para você calcular o vértice, eu tenho que usar aqui, essa fórmula aqui, ó, para calcular o x vértice e o y vértice. X vértice é igual a menos b dividido por 2a. Y vértice é igual a menos delta dividido por 4a. Vamos aos exemplos para você entender melhor o que eu estou falando. Então, vamos construir o gráfico dessa função. Você vai, primeiro passo, vamos descobrir aqui quem é o x' e o x duas linhas. Vou pegar a função igualar a zero. E você vem aqui e descobre quanto que vale a. Eu tenho só um x ao quadrado, então o a vale 1. O menos 2x, então o b vale menos 2. O c vale menos 3. A fórmula aqui do delta é essa, que é o discriminante. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Você vem aqui, ó, quem é b, olha aqui, menos 2. Vou colocar dentro do parêntese ao quadrado. Menos 2 ao quadrado, menos 4 da fórmula, vezes quem é a, 1. Quem é c, menos 3. Eu coloco dentro do parêntese para não dar problema. Aqui agora resolve. Menos 2 ao quadrado. Menos vezes menos é mais. 2 vezes 2, 4. Então dá 4 positivo. Ó, esse aqui tá negativo, aqui tá positivo, aqui tá negativo, ó. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes menos 3, menos vezes menos é mais. E 4 vezes 3 é 12. Dá 12 positivo. Soma 4 mais 12, 16. Então, descobri que o delta vale 16. Então, vamos à segunda fórmula. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. O menos da fórmula eu repito. Quem é b? Menos 2. Vou colocar menos 2 dentro do parêntese. Mais ou menos raiz, no lugar do delta, o valor que eu achei aqui, ó. Eu achei que ele vale 16. Dividido por 2 vezes, no lugar desse a, ele vale 1. Coloco 1. Multiplica aqui o sinal com sinal, ó. Menos vezes menos, dá mais. Então, dá 2 positivo, mais ou menos. Qual a raiz de 16? Eu tiro da raiz. A raiz de 16 é 4. Por que 4? Porque 4 vezes 4 é 16. 2 vezes 1 é 2. Agora, olha só, esse mais ou menos, tá vendo? Você vai fazer x' para mais e duas linhas para menos, tá? 2 mais 4, 2 menos 4, ó. Tudo repetindo 2 embaixo, tá? O denominador. Aí, na soma, eu vou somar 2 mais 4 é 6, né? 6 dividido por 2, 3. 2 menos 4, menos 2. Menos 2 dividido por 2, menos 1. Já achei 2 pontos, tá? Olha só, se aqui vale 3, o y vai valer 0. Se esse aqui vale menos 1, o y também vai valer 0. Já achei 2 pontos. Agora vamos ao próximo. Agora vamos achar o vértice da parábola. Olha só, a fórmula do x vértice é essa e do y vértice é essa, né? Agora, o que eu vou fazer? Eu peguei os números lá de cima e coloquei aqui embaixo, tá? Olha só, o a vale 1, né? Continua a mesma. O b é igual a menos 2 e c é igual a menos 3. No lugar
desse B, esse menos aqui, ó, você vai repetir ele normal. No lugar do B, vou pôr o valor dele menos 2, pondo no parêntese. 2 vezes A, então A, eu vou colocar que vale 1. Reparem aqui, ó, menos, esse menos aqui está multiplicando esse menos. O menos vezes menos é mais. Então, aqui vai dar 2. 2 vezes 1 é 2, então é 2 dividido por 2, que é igual a 1. Já achei que o x vértice é igual a 1. O y vértice. Você tem o delta lá em cima, vocês lembram que nós achamos que ele vale 16? Então, no lugar do delta, eu vou colocar 16. Menos 16, 4 vezes A, o A vale 1, menos 4 vezes 1 é 4, 16 repete. Agora aqui, ó, como aqui tem só um menos, vou repetir o menos e dividir 16 dividido por 4 é 4. Então, já achei o terceiro ponto, que x é 1 e o y é menos 4. E o quarto ponto, nem precisa você calcular, ele já está aqui, tá? O quarto ponto é o C. O C, ele vai estar no eixo do Y, tá? Então, isso aqui, ó, o C sempre vai estar no eixo do Y. Se o menos 3 vai estar no eixo do Y, vocês lembram? É porque o x vai valer 0. Então, vai ser x é igual a 0 e y menos 3. Vamos lá ao gráfico para vocês verem. Olha que bonitinho o gráfico. A parábola, você vê aqui, ó, x linha, x duas linhas, tá o ponto do x linha aqui, ó. Então, o x vale menos 1, o y0 fica em cima do eixo do x. O x aqui vale 3, o y0 fica em cima do eixo do x. O vértice da parábola aqui é o x vale 1, o y menos 4, ó, 1 do x e menos 4, você liga, faz o pontinho. Reparem que a parábola faz a curva aqui, ó, bem no vértice, tá vendo? A parábola faz a curva bem no vértice e aqui, ó, olha só ver, o vértice que você pegar aqui, ó, prolongar, fazer uma reta aqui, ó, isso aqui faz um eixo de simetria, tá vendo? Se você fizer uma reta aqui, ó, esse do lado de cá vai ser o mesmo tanto que esse, tá vendo? Então aqui, ó, o eixo de simetria desse gráfico tá bem aqui, tá? Passa bem no meio do vértice, partir ele bem no meio, ok? E o C, tá? O C aqui é aquele lá, né, que já estava lá, que é o menos 3 que você põe em cima do eixo do Y, então x é 0, tá aqui, ó. Olha esse problema aqui, que legal. Qual é o ponto de interseção do gráfico? Interseção, né, quer dizer que corta o gráfico de f com o eixo y da função f de x, que é igual a x elevado a 2 menos 4x mais 4. Quando fala com o eixo y, significa, tá, que você vai fazer o seguinte: se está no eixo do y, é porque, quando está no eixo do y, é porque o x vale 0, tá? Então, aonde tiver x, eu vou pôr 0. Em vez de ser f de x, vou colocar 0. Em vez de ser x ao quadrado, é 0 ao quadrado, menos, em vez de ser 4x, 4, 0. 0 ao quadrado é 0 vezes 0, que é 0. 4 vezes 0 é 0. Vai sobrar só 4, né? Então, esse 4 é o eixo do y. Se o 4 vai estar no eixo do y, é porque o x vale 0. Então, o ponto é esse, 0 e 4, ok? Agora, gente, já não é mais o eixo do y, tá? Agora é o eixo do x. Quais são os pontos de interseção do gráfico de f com o eixo x da função dada? Então, como fala que é o eixo do x, agora o y que tem que ser 0, tá? Aí no lugar do y, você coloca 0. Eu peguei e mudei o lado. Então, você vai pegar essa aqui, no lugar do... seria o 0 aqui, tá? Mas eu já mudei, fica melhor, tá bom? Aí, o que eu faço? Eu vou pegar
Aqui não tá x elevado a 2 menos 4 igual a zero. Vou pegar esse menos, passa para lá com o sinal de mais. Aqui, ó, você poderia usar a fórmula de Bhaskara, mas vai ficar muito grande. Nesse caso aqui, eu posso calcular assim, tá? Você acha a mesma coisa se você fosse calcular usando a fórmula de Bhaskara, tá? Olha só. Esse quadrado aqui, eu passo para cá como a raiz, tá? Quando ele é quadrado, eu passo para cá como a raiz, e aqui fica mais ou menos, tá? Quando você pega esse quadrado, passa para a direita, como a raiz quadrada, aqui é um mais ou menos, tá? Agora, o que que eu faço? Vou repetir mais ou menos, e esse 4 eu vou tirar da raiz. Qual a raiz de 4? É 2. Por que 2? Porque 2 vezes 2 é 4. Então, o x' vai ser um 2 positivo e o x duas linhas vai ser o 2 negativo. Então, vai cortar o eixo x no 2 e no menos 2. Então, quando o x for 2, o y é 0. Quando o x for menos 2, o y também é 0. 2 pontos que eu encontrei, ok? Existem duas formas de resolver uma equação do segundo grau, que é através da fórmula de Bhaskara e através da soma e do produto. Eu vou primeiro explicar sobre através da fórmula de Bhaskara e em seguida através da soma e produto, tá? Então, essa aqui, ó, é a fórmula geral de Bhaskara, tá? Mas você pode desmembrar aqui, tá vendo? Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui, ó, é o discriminante delta, tá? Eu chamo de discriminante delta, porque eu sempre gosto de primeiro calcular o discriminante delta, para depois calcular esse resto aqui, ó. Porque quando você calcular aqui, se der um número negativo, aí você vai parar ali mesmo, você não precisa continuar calculando o resto. Você vai colocar somente assim, não existe solução para o conjunto dos números reais, tá? Aí, se o número der zero, se esse delta der zero, é porque vai dar duas raízes iguais, né? E se ele der um número positivo, dá duas raízes diferentes. Aí eu sempre uso aqui, ó, esse. Depois que você acha o delta, vem aqui, ó. Repara que isso aqui, ó, é isso aqui, ó. Esse aqui é o delta, né? Aí você vem e substitui. Olha só os exemplos aí a seguir. Então, o primeiro passo é eu descobrir quanto que vale A, quanto que vale B e quanto que vale C. Quanto que vale A? 2. B vale 2 e C vale 1. Coloca assim, ó, para não confundir. Eu começo primeiro pelo delta. Ó, delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. No lugar desse B, eu vou vir aqui olhar o valor dele, ele vale 2. Como é B ao quadrado, então é 2 ao quadrado menos 4 da fórmula vezes A é 2, C é 1. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 1, 8. 4 menos 8, menos 4. Então, aqui o delta deu negativo. Como o delta deu negativo, eu paro por aqui mesmo. E vou escrever somente assim, não existe soluções para o conjunto dos números reais. Aqui é o símbolo de não existe, tá? Mas se você quiser escrever também, pode escrever. Tá? É por isso que eu começo pelo delta. Porque se ele der negativo, eu já paro por aqui mesmo. Eu não vou avante, eu paro aqui, tá? Se ele der zero, é porque vai ser duas raízes iguais. Se ele der positivo, é porque vai ser duas raízes diferentes, tá? Olhem aí a letra B. Vamos descobrir o primeiro passo. O primeiro passo é descobrir quem é A, quem é B e quem é C. A tem apenas um x ao quadrado, A vale 1. O B, menos 3, menos 3. O C, menos 4. O delta,
a fórmula dele, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. No lugar do b, eu vou lá e vejo quanto que ele vale. Ele é negativo. Quando é negativo, coloca dentro do parêntese, tá? Menos 3 no parêntese, elevado ao quadrado, porque o b está ao quadrado. Menos 4 vezes. No lugar do a, vale 1. No lugar do c, menos 4. Quando é negativo, põe dentro do parêntese. Olha só, o que é 3 elevado a 2? É 9. Menos vezes menos é mais. Então, menos 3 ao quadrado é 9 positivo. Aqui agora, menos 4 vezes 1 dá menos 4. Menos 4 vezes menos 4, menos vezes menos é mais. 4 vezes 4, 16. 9 mais 16 dá 25. Como o delta deu positivo, eu já sei que vai dar duas raízes diferentes. Vai ter duas soluções diferentes. Olha só. Aí, o que eu fiz? Veio aqui, ó, menos b, mais ou menos raiz de delta, 2 vezes a, menos da fórmula. Quem é o b? Menos 3. Coloquei menos 3 dentro do parêntese. Parêntese, mais ou menos, raiz de delta. Quem é delta? Aquele que eu achei lá, 25 embaixo. 2 vezes a. Quem é a? 1. 2 vezes 1. Menos vezes menos, dá mais. Então, o 3 é positivo. Eu vou tirar isso aqui da raiz. Qual a raiz de 25? É 5. 2 vezes 1 é 2. 3 mais 5 sobre 2 é o x, uma linha. 3 menos 5 sobre 2 é o x, duas linhas, tá? Aí soma, 3 mais 5 é 8, 8 dividido por 2 é 4. 3 menos 5 é menos 2 dividido por 2, menos 1. Então, a solução é menos 1 e 4, ok? Olha a letra C, ó. Aqui temos menos x, menos 1x ao quadrado é menos 1, b é menos 2 e o c é menos 1. Aqui está, no lugar do b, você vai colocar quem? Menos 2, dentro do parênteses, elevado ao quadrado, menos 4 da fórmula vezes a, que é menos 1, dentro do parênteses. Quando for negativo, põe dentro do parênteses para não dar problema nem confusão. O c também vale menos 1, vou colocar dentro do parênteses, menos 1. Agora, vamos fazer a conta. Menos vezes menos é mais. 2 vezes 2 é 4. Então, menos 2 ao quadrado é 4 positivo. Agora, vamos multiplicar isso aqui, ó. Menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1, 4. 4 menos 4, 0. Então, eu descobri que o delta é igual a 0. Certamente, vai dar duas raízes iguais. Olha só. Menos, aqui já é a segunda, né, fórmula, menos b mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes a. Menos da fórmula, quem é o b? Menos 2, mais ou menos raiz de delta, que é 0, que eu achei. 2 vezes, quem é a? Esse a vale menos 1. Menos vezes menos, dá mais. Mais ou menos, tira o zero da raiz, com a raiz de 0 é 0, porque 0 vezes 0 é 0. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Agora, 2 mais 0 dividido por menos 2 é o x, uma linha. E 2 menos 0 dividido por menos 2 é o x, duas linhas. Aí vem 2 mais 0 é 2. 2 dividido por menos 2, menos 1. 2 menos 0 é 2. 2 dividido por menos 2, menos 1. Solução, menos 1, menos 1. Resolva as equações quadráticas através da soma e do produto. Aqui está. Primeiro passo, também vou ter que descobrir quem é A, quem é B, quem é C, né? O A só tem um x ao quadrado, vale 1. O B é menos 3 e o C é menos 4. Para você calcular o produto e a soma, aqui está a fórmula da soma e a fórmula do produto, tá? A soma é menos B dividido por A. E o produto é C dividido por A.
Agora, o que que eu vou fazer? Ó? Soma é igual, menos da fórmula, quem é B? Menos 3. Quando é negativo, põe dentro do parêntese. Quem é A? Vale 1. Ó, menos vezes menos, dá mais. Então, dá 3 positivo sobre 1. 3 dividido por 1 é 3. Já descobri que a soma é 3. Qual é o produto? É C sobre A. Quem é C? O C vale menos 4, dentro do parêntese. E o A vale 1. Menos 4 dividido por 1, menos 4. Agora é só indo pela lógica para descobrir qual é a solução. Aí pensa assim, que número que você somando com o outro vai dar 3 e você multiplicando esses mesmos números tem que dar menos 4. Pela lógica, ó, 4 menos 1, a soma. 4 menos 1 é 3, não é isso? A multiplicação, 4 vezes menos 1, não é menos 4? É. Então, eu descobri que a solução é menos 1 e 4, ó. Solução, menos 1 e 4, tá? Nós temos menos 1x ao quadrado, menos 1, menos 2 e menos 1. Agora, é só pegar a fórmula, né, da soma e do produto. O menos da fórmula tá aqui, quem é B? B é menos 2, dentro do parêntese. Quem é A? Menos 1, dentro do parêntese. Aí, se você tá vendo aqui, como aqui, ó, os dois é negativo, aqui também é negativo, se você pegar menos dividido por menos, é mais, né? Esse menos aqui, ó, vou repetir ele aqui. 2 dividido por 1, repete aqui, que eu multipliquei aqui, é menos, dividido por menos, dá mais, e mais. Vezes esse menos aqui, vai dar menos. Agora, é só pegar 2 dividido por 1, dá menos 2, tá bom? O produto é C vale menos 1, dentro do parênteses, e o A vale menos 1. Menos 1 dividido por menos 1, menos dividido por menos dá mais, dá 1 positivo. Aí é só pensar assim, que número que você somando com ele mesmo dá menos 2 e que você multiplicando dá 1. Pela lógica, para dar menos 2, né? Para dar menos 2, aí você tem que pensar. Olha só, a soma, menos 1, menos 2. Menos 1 vezes menos 1, 1. Ó, menos vezes menos, mais. 1 vezes 1, 1. A solução é menos 1 e menos 1, tá vendo? Como é muito melhor usar a soma e o produto do que a fórmula de Bhaskara, se for para um concurso.